Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um aplicativo agregador de podcast de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também sigam o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre lá notificação, sempre dá atualização do episódio do seu podcast favorito, que saiu lá do Red Pilados. Então vale muito a pena baixar esse aplicativo, porque tem muito podcast bacana por lá, além do ZetãoCast. E você pode ouvir o episódio lá do aplicativo mesmo, mas também pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Com certeza vocês já ouviram de algum esquerdista quando você simplesmente contesta algum fato histórico, principalmente aí que a mídia fica falando tanto, né, na escola, na universidade, falando tanto aí sobre tal fato histórico, e você fala algo assim diferente do que ouviu sempre, logo a pessoa, né, o esquerdista, ele fala que não, você não estuda história, você tem que estudar história, aquele famoso vai estudar história. E aí, o que acontece? Aí começam a falar, você aprendeu isso no WhatsApp, você aprendeu isso no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, aprendeu no YouTube, que você é um historiador de Google, é filósofo de Facebook, enfim, vários termos pejorativos. E que acabam aí falando, sempre é aquela coisa, né? Você seguia por fake news, né? Claro, fake news para esquerdista é tudo o que vai ao contrário da agenda esquerdista. Então, é isso que acontece. Então, assim, né, um perigo, no caso aí, para revolucionários em geral, quem tem um pensamento hegemônico, há o perigo do autodidatismo. O que seria, né, o autodidata, aquele que aprende assim, aprende sozinho, né, assim, sem a orientação de professor, né? Então como, né, infelizmente, hoje em dia, a maioria dos professores são da esquerda, e aí só acabam falando aquelas coisas padrão, principalmente nas ciências humanas, e aí é por isso, e das ciências humanas é que saem os maiores aí, assim, pessoas, pensadores da esquerda. E uma curiosidade, né? O curso que tem mais esquerdista, o que mais tem militantes de esquerda, é o curso de Direito. Isso, o professor Evandro Pontes fala muito sobre isso. E também tem no livro Um Instrumento de Subversão, de Sônia Seganfredo, que fala também que os cursos assim tem mais militantes da Uni é o de Direito. Não é assim não é o de Filosofia, não é o de Sociologia, é de História, Geografia, Letras. Não, é o de Direito. Então, só apenas aí um parêntese. E como o pensamento, né, graças aí ao gramscismo, do pensamento de esquerda, não só a questão está aparelhada só por esquerdistas, mas também eles conseguem fazer uma reengenharia social. Como você pense como um esquerdista, esse é o gramscismo, você pode dizer que não é comunista, mas você pensa como um. Principalmente no tocante a depender do Estado para tudo. Isso aí é um pensamento, né, fascista que os comunistas pegaram, né? Somente na questão econômica. Os comunistas usam, né, da economia fascista, do Estado intervindo na economia. Então, por isso que o povo brasileiro, muita gente quer que o Estado financie tudo, invista, né, eles falam no investimento, que na verdade é só jorrar dinheiro público. Aí tudo precisa de investimento. Tem que investir. Tem que só jogar dinheiro. Então, o povo brasileiro tem esse tipo de pensamento ainda. Então, não é a questão do gramscismo não é só
ali colocar, encher instituição de comunista, de esquerdista. Também tem a questão, eu falei, a questão cultural. Não é só questão cultural, por exemplo, só tem artista de esquerda. Não é isso. É acabar moldando a sociedade para que pense como um comunista, pense como um esquerdista. No caso aí, o cidadão comum pensar como um esquerdista, mesmo que ele não seja politizado. Então, e aí, nos últimos tempos, com a ascensão da direita, muita gente está, digamos assim, está estudando por fora, está sendo autodidata. E isso, como eu falei, a esquerda domina nas meias culturais, eles ficam meio empolvorosos, tipo, eles ficam naquela coisa. Pô, como é que pode? Ele não tá falando, a pessoa ali não tá falando a mesma coisa que eu. Né? A pessoa tá falando, não, por isso que eles censuram qualquer pensamento cristão, conservador, patriótico. Porque quando alguém fala isso, eles já chamam aquela pessoa ali de fascista, de nazista, de fundamentalista religioso, fundamentalista cristão, de machista, contra todas as mulheres, de racista, que seria contra todos os negros, e homofóbico seria contra todos os gays. Isso é apenas puro ali, assassinato de reputação, puro xingamento. Só para simplesmente falar, vejam bem, olha só, esse cara aqui é o capeta, esse cara aqui é o capeta encarnado. Então, não escutem o que ele fala. Isso eles fizeram com o Bolsonaro. E como o Bolsonaro, ele, mesmo assim, com toda esse assassinato de reputação, mesmo assim, ele acabou tendo popularidade e fez com que ele fosse presidente da República, e as redes sociais foram muito importantes, aí eu vou chegar lá nas redes sociais, aí, mesmo assim, o pessoal aí na esquerda, esses militantes de esquerda que estão nas instituições, ficam inventando que, não, vejam bem, como não é um presidente ali de esquerda, logo está falando que não, estamos vivendo tempo de fascismo, estamos vivendo tempo de ditadura, estamos vivendo tempos sombrios, a democracia está em vertigem, democracia é o fim da democracia, né? Só é democracia quando vence a esquerda, seja qual for a esquerda, seja a esquerda petista, seja a esquerda tucana, a social-democrata. Mas enfim, aí vamos chegar nas redes sociais. Como falei, como tem a seção da direita, como pessoas estão aí se libertando um pouco desse pensamento esquerdista, ou o famoso aí tomando a sua red pill, o que acontece? As pessoas acabam se comunicando pelas redes sociais. E aí logo o pessoal que cuida das redes sociais, né, o Facebook, Twitter, o YouTube, né, o Google em geral, eles já começam a dizer que isso aí, tudo que é diferente do pensamento progressista é discurso de ódio. Logo, aí acabam derrubando página, derrubando canal, derrubando aí perfil Twitter, diminuindo o alcance, simplesmente para que a palavra ali não se espalhe. E aí acho que teve um jornal, acho que não me lembro qual foi, acho que foi o New York Times, aí falou que o YouTube, o algoritmo do YouTube fez com que os canais que eles chamam de extrema direita acabassem reelegendo o Bolsonaro. Olha que coisa. Quando na verdade é o inverso. O YouTube, ele acaba diminuindo muito o alcance, o algoritmo do YouTube diminui muito o alcance de canal conservador. Porque eles têm, digamos assim, a única forma, digamos assim, da direita, dos conservadores, terem alguma relevância são as redes sociais. E para isso, o pessoal aí nas redes sociais, os progressistas que cuidam das redes sociais, acabam fazendo com que limite o alcance.
também o Spotify, você está escutando o Spotify também. Como os podcasts de direita estão crescendo, logo aí o Spotify vai começar aí a fazer essas graças. Já fizeram, já citei no episódio anterior, do que aconteceu lá com o Red Pilatos Cast. Então, mais uma vez citando esse podcast aqui, sensacional. Né? As meninas dão um show aí do que elas falam. Então, aconteceu, o Spotify acabou, né, sumindo aí com o Red Pilatos Cast, mas depois voltaram. Mesmo assim já serve como um alerta, né? Então aí começa esse negócio de querer ter que limitar o alcance das redes sociais e para isso, aí só para não espalhar o tal do discurso de ódio, entre aspas, os extremismos. E aí veio aquela história de milícia digital aí levando aqui para o governo Bolsonaro. Então, enfim, já falei bastante sobre esse assunto, então não cabe falar por aqui. Então, aí, entre, assim, várias, nas redes sociais, né, vamos dizer assim, os perfis de direita, os canais de direita, tem muito, assim, tem gente que investe mais no conteúdo de humor, tem gente que aí investe mais no conteúdo de notícias, tem gente que investe no conteúdo didático, e aí faz, mesmo assim, faz com que as pessoas acabem ali despertando, né? Tomando a sua Red Pill. Ali parece todo esse pensamento progressista, pensamento de esquerda, que, provavelmente falando aqui de Brasil, está dominando. Isso pro esquerdista é a pior coisa, porque, oh, meu Deus do céu, ele não tá, as pessoas estão cada vez, não estão mais ouvindo, não estão mais ouvindo os professores, não estão mais ouvindo ali o artista tal lá de esquerda não tem tanta aquela influência que tinha antes nas questões políticas. Ele dava ali uma opinião política, o artista lá falava e todo mundo ficava ali vaquinha de presépio, todo mundo concordava. Agora tá tendo um tipo de oposição nesse pensamento hegemônico de esquerda e é claro, eles culpam, né, a questão da eleição do Bolsonaro, eles acabam culpando as redes sociais, por isso que eles estão aí nessa CPI de fake news, CPMI de fake news, nada é por acaso. Então, eles sabem que Bolsonaro, sabe que os políticos de direita, sabe que o pessoal assim, influenciador, conservador, eles têm força nas redes sociais e a melhor forma para eles, né, de que não haja um crescimento ali, digamos, para fora das redes sociais, é censurar as redes sociais. Caso que vão dizer os nomes bonitinhos, como o general Santos Cruz falava em disciplinar as redes sociais, democratizar, acabar com o discurso de ódio. Eles usam esses termos bonitinhos, mas que na verdade é censura. E esse autodidatismo, isso é meio perigoso para qualquer pensamento hegemônico, como eu falei antes. Porque as pessoas acabam aprendendo, principalmente de fatos históricos, você acabam aprendendo coisas que na escola só falavam ali de fatos distorcidos. Né? A questão da história do Brasil, tem muita coisa que é distorcida, né? É falado sempre com um viés marxista. É claro que os professores, os historiadores, pedagogos em geral vão negar. Vão dizer que não, vejam bem, não é bem assim, é um pensamento assim, uma coisa assim, de oprimido com opressores, né? Uma coisa de bem pedagogia do oprimido, Paulo Freire. Então, para isso, aí precisa de uma visão marxista, né? Uma visão, aquela coisa, né, aquela visão heróis e vilões. É a questão, por exemplo, é a Guerra do Paraguai. Deve falar, o exército brasileiro, sei lá,
fez um completo genocídio da população paraguaia. Só que aí o Paraguai estava sendo governado por um ditador, né, que era o Solano Lopes. Mas aí não falam desse lado, né? Eu sempre coloco essa coisa, sempre nunca dão o outro lado da história, sempre é o lado com viés marxista, aquela coisa de herói e vilão, de rico e pobre, enfim. E quando você fala algo diferente disso, você é taxado, acabam aí usando de tudo de forma pejorativa, né? Ah, você aprendeu isso no WhatsApp, passaram no WhatsApp, aprendeu tudo isso com fake news, de site que faz fake news, que faz fake news. Ah, você aprendeu isso num videozinho no YouTube. Ah, viu lá na página do Facebook, o perfil lá do Twitter, viu em meme. Enfim, aí ficam sempre com o tempo pejorativo. Porque o esquerdista domina, como falei, dominam ali os meios culturais. Aí, mas vejam bem, o fulano de tal, ele é PhD em ciências políticas. Mas escreve lá na Carta Capital. E aí só que aí o PhD lá em ciência política, o cara é um petista. O cara paga uma pau pro Lula. E aí? Mas isso aí diz que não, isso aí não tem nada a ver com... Isso aí não é proselitismo político, não. Isso aí o cara tá fazendo ali uma análise sociológica da política, seja lá o que for, totalmente de uma forma isenta. Agora, quando a gente fala que o povo brasileiro é cristão, o povo brasileiro é conservador, aí isso aí é ideológico, isso aí é enviesado, é totalmente o inverso do que eles falam. Bem, então é isso. Aliás, né, essa coisa meio, esse preconceito com autodidatismo, isso vem desde muito tempo, né? O livro lá, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, principalmente ali na primeira parte do livro, no começo, fala muito isso, porque o Policarpo Quaresma era uma amanuense, né? Era um secretário, né? Ele, assim, era um cara que não, na época assim, né? Só quem tinha, assim, estudo, né? Só quem tinha livros, né? Que era o pessoal realmente com diploma ali de tal área. E aí o Policarpo Quaresma, ele tem vários livros principalmente sobre o Brasil, essa coisa, por isso que ele tinha essa sanha aí nacionalista. Aí o pessoal, né, a vizinhança, olhava com um certo assim preconceito. Pô, o cara é um amanuense, é um secretário. Pô, como é que ele tem tanto livro assim, né? Enfim, não, quem tem que ter livro é quem tem diploma. Então, isso aí, né, o Lima Barreto, ele retratava muito bem isso em outros livros também. Retratava muito esse bacharelismo, essa passanha aí pelo diploma e esse preconceito de quem é autodidata. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.